5h56. Rede Missões, fazendo missões em seu lar. Você acorda, você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia, trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. No ar, a edição do nosso Café com Notícias. A partir de agora, as primeiras e principais informações. Uma ótima quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. Vamos começando com a previsão do tempo. Aqui, Diego Soares. Um grande abraço e ótima quinta. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 16 de dezembro. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, fica nesta quinta-feira com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas com temperatura variando entre 18 e 25 graus. A umidade relativa do ar é de 65% a 95%. O município de Alto Paraguai, em Mato Grosso, comemora aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 25 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 70% a 100%. Norte. Palmas, em Tocantins, tem tempo nublado com chuva, trovoadas e temperatura entre 22 e 29 graus. A umidade relativa do ar é de 55% a 95%. Irituia, no Pará, festeja aniversário com chuva, trovoadas isoladas e temperatura marcando entre 24 e 33 graus. A umidade do ar está em torno de 50% a 90%. Nordeste. Aracaju, capital de Sergipe, apresenta nesta quinta-feira muitas nuvens com chuva isolada e temperatura entre 24 e 30 graus. A umidade relativa do ar é entre 55% a 85%. Caicó, no Rio Grande do Norte, está aniversariando com sol, muitas nuvens e temperatura indicando entre 22 e 36 graus. A umidade do ar é de 30% a 80%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem muitas nuvens com chuva isolada e temperatura oscilando entre 23 e 26 graus. A umidade do ar fica entre 85% a 95%. O município de Osório, no Rio Grande do Sul, faz aniversário nesta data, com possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 20 e 25 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 100%. Sudeste. Rio de Janeiro tem nesta quinta-feira muitas nuvens com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura em torno de 22 e 28 graus. A umidade do ar gira entre 55% a 90%. São Paulo fica com chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 20 e 28 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 16 de dezembro. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mel. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. O vírus influenza, que está causando uma epidemia de gripe no Rio de Janeiro, já se encontra em circulação na capital paulista. De acordo com o sistema Infogripe da Fiocruz, o estado de São Paulo tem forte tendência de aumento de doenças respiratórias a longo prazo. A Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital também tem observado um crescimento nos casos de síndrome gripal nas unidades de saúde nesta última semana. A infectologista e professora da Universidade Santo Amaro, Sandra Gomes, nos explicou que uma das dificuldades neste momento de pandemia da Covid-19 é diferenciar os sintomas da Covid com aqueles causados pelo vírus influenza.
Então, são sintomas de febre, tosse, dispneia, falta de ar, coriza, dor no corpo, dor de cabeça. A intensidade desses sintomas vai depender de cada indivíduo, né, da situação vacinal de cada pessoa. Então, é muito difícil fazer a diferenciação clínica desses casos. Precisa fazer a testagem para a gente poder reconhecer qual doença a gente está diante nessa situação. A Prefeitura de São Paulo informou que passou a utilizar a partir desta semana testes rápidos para detecção de Covid-19 em suas unidades de saúde, como forma de identificar casos com maior rapidez e seguir o monitoramento epidemiológico da doença. Sandra Gomes nos lembra ainda que a forma de prevenir a influenza é a mesma da Covid: vacinar, continuar usando máscaras e evitar aglomerações quando possível. Transmissão por gotículas respiratória. Então, todos os cuidados são mantidos. Higienização das mãos com álcool ou lavagem das mãos com água e sabão. O uso das máscaras permanece, cobrindo boca e nariz. O distanciamento, né, social. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, este ano a cidade de São Paulo apresentou mais de 119 mil casos de síndrome respiratória aguda, sendo que destes, 205 foram provocados pelo vírus influenza. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. A Anvisa e a Polícia Federal começaram nesta quarta-feira uma operação conjunta para ampliar as ações de verificação do comprovante de vacina de pessoas que entrarem no Brasil pelas fronteiras terrestres com a Argentina e o Paraguai. Segundo a Anvisa, foram instaladas barreiras para o controle de fluxo na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu com Ciudad del Este, no Paraguai, e na Ponte Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu a Puerto Iguaçu, na Argentina. Essa medida atende a uma decisão cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, para viajantes brasileiros ou estrangeiros que morem no Brasil e que deixem o território nacional a partir desta quarta-feira. Eles devem apresentar a comprovação de que estão completamente imunizados para voltar ao país. Lembrando que a Anvisa só considera o ciclo vacinal completo quando a pessoa toma as 2 doses ou a dose única no caso da Janssen. Por conta disso, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o passaporte de vacinação é requisito migratório e, portanto, objeto de fiscalização. Quem mora nas chamadas cidades gêmeas, aquelas com territórios fazendo divisa com países vizinhos, está dispensado disso, mas precisa apresentar comprovante de endereço. Trabalhadores de transporte de cargas também estão liberados de apresentar o comprovante de vacinação. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Aos 33 anos, o argentino Sérgio Agüero despediu-se do futebol por conta de problemas cardíacos. Esta conferência é This conference he decidido that I have decided de jugar al fútbol. To stop playing football. O anúncio foi feito ao lado do presidente do Barcelona, Joan Laporta, último clube a ser defendido por Agüero. O atacante começou a carreira aos 15 anos no Independiente da Argentina e depois foi vendido para o Atlético de Madrid. Nos Colchoneros, conquistou a Copa do UEFA e marcou 101 gols em 5 temporadas. Transferido para o Manchester City, consagraria-se como ídolo dos Citizens. Marcou 260 gols e levantou 15 campeonatos. Pelo Barcelona, fez apenas 5 jogos e foi diagnosticado com arritmia cardíaca após um jogo em outubro contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol, quando deixou o campo de ambulância e com fortes dores no peito. Aconselhado pelos médicos, Agüero deixa oficialmente o futebol. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Os 4 condenados pelo incêndio na Boate Kiss em 2013 já começaram a cumprir pena em regime fechado.
As prisões ocorreram após decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que cassou o habeas corpus preventivo concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Após a publicação da decisão, na noite desta terça-feira, Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, se apresentou à Justiça e iniciou o cumprimento da pena de 18 anos de prisão em uma unidade a 90 quilômetros de Santa Maria, cidade onde ocorreu um incêndio que matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. Em seguida, Elissandro Calegaro Spor, sócio da boate, se entregou na região metropolitana de Porto Alegre. Ele foi condenado a 22 anos e meio de prisão e foi encaminhado a um presídio na capital gaúcha. Se apresentaram à justiça na manhã desta quarta-feira Luciano Bonilha Leão, produtor da banda e condenado a 18 anos de prisão, e Mauro Hoffman, sócio da boate, condenado a 19 anos e meio de reclusão. Mauro cumprirá pena na região metropolitana de Santa Catarina. Já Luciano Leão foi encaminhado ao mesmo presídio em que está Marcelo dos Santos, em São Vicente do Sul. A condenação dos 4 réus por homicídio com dolo eventual foi definida esse mês após um julgamento de 10 dias, o mais longo da história do Rio Grande do Sul. De acordo com a determinação do juiz Orlando Fatini Neto, os condenados deveriam cumprir pena imediatamente, mas a defesa de Elisandro Spor apresentou um habeas corpus preventivo. O Ministério Público recorreu e, nesta terça-feira, o ministro Luiz Fux do STF derrubou o habeas corpus preventivo e determinou que os 4 começassem a cumprir pena imediatamente. Com supervisão de Shelly Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. Está liberado a partir desta quarta-feira o comércio de carne bovina brasileira com a China. O produto estava embargado desde o dia 4 de setembro, depois que foram constatados 2 episódios da doença conhecida como vaca louca, em rebanhos brasileiros em Minas Gerais e Mato Grosso. O anúncio aconteceu nesta quarta e foi dado pelo secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal. A notícia de hoje é que nós retomamos, então, o fluxo normal de exportações para a China. Nós tivemos aí uma negociação bastante técnica e nós já tínhamos concluído as últimas informações já há um mês atrás. Então, nós já esperávamos que houvesse uma solução dessa situação, né? Agora nós recebemos a orientação de que eles vão aceitar a carne que foi produzida desde que o certificado venha a ser emitido a partir da data de hoje. O embargo causou prejuízos aos frigoríficos nacionais e foi superior a 2 bilhões de dólares. Lembrando que o Brasil exporta em torno de 8 bilhões de dólares em carne bovina ao ano, sendo que metade desse total vai para a China. O diretor da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rafael Ribeiro de Lima, falou sobre a importância para o setor da liberação da carne brasileira para a China. Uma notícia positiva, traz aí também um cenário mais favorável, provavelmente, com relação aos preços, já que a China deve comprar aí no curto e médio prazo, ou seja, na segunda quinzena de dezembro, mas principalmente a partir de janeiro, volumes maiores do Brasil, né? A suspensão foi feita pelo Brasil devido ao protocolo firmado entre os 2 países, que determina essa atitude em caso da doença em algum rebanho. Em novembro, a China havia liberado alguns lotes de carne bovina brasileira que receberam a certificação sanitária até o dia 3 de setembro e que estavam em navios no litoral chinês à espera de permissão para o desembarque. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. A Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo aprovou nesta terça-feira a chamada Lei de Antenas, que regulamenta a instalação de equipamentos de telecomunicação dentro da capital paulista para ampliar a cobertura da internet, dos celulares e do sinal de rede na cidade. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. A lei irá regulamentar a instalação de antenas de sinal de celular, seja em espaços do poder público ou propriedades privadas. Além disso, estabelece que diversos bairros periféricos da cidade sejam considerados prioritários na instalação dessas antenas. O presidente da Câmara, Milton Leite, afirmou que em reunião com representantes das teles, eles se comprometeram a instalar ao menos 286 antenas em regiões periféricas da cidade.
O projeto foi aprovado com 47 votos favoráveis e 6 contrários. Os votos contrários foram todos de vereadores do PSOL, que avaliaram que as 286 antenas prometidas pelos operadores de telecomunicação são insuficientes para a população que mora na periferia, e também que o texto da lei não estabeleceu obrigatoriedade da instalação dessas antenas nos bairros periféricos, algo que era defendido pela bancada, mas que não foi aprovado no texto final da lei. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. O intervalo é rápido e o Café com Notícias volta já. Café com Notícia. 6h11. Rede Missões, uma bênção em seu lar. Suane Rocha, irreverência e autenticidade nos relatos da vida real de uma guerreira imigrante nos Estados Unidos. Televisão por $19,99 aqui nessa loja. Será que funciona? Dicas, curiosidades e detalhes da vida dessa nordestina que mora e trabalha na terra do Tio Sam. É deixar ir político um negócio desse nunca nesse mundo. Suane Rocha, no Instagram, Facebook e YouTube. Beijo, mulher. Tchau. Obrigada. Ar puro, sem poluição, é fundamental para a saúde. E para ajudar a população a monitorar a qualidade do ar no país, o Ministério do Meio Ambiente lançou um aplicativo que vai divulgar informações em tempo real. O secretário de Qualidade Ambiental, André França, explica pra gente essa novidade. A partir de agora, o cidadão vai poder ter acesso às informações das estações de qualidade do ar diretamente no celular, por meio do aplicativo Monitorar, Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar. Para mais informações, acesse www.gov.br/MMA e baixe já o aplicativo nas lojas. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rede Missões, sempre com você. 6h12. Café com Notícia. O Café com Notícias está de volta. Boa quinta-feira. Em defesa pela aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, estima para 2022 um crescimento de 1,2% no PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto. O PIB é a soma de todos os bens produzidos no país. Como destacou a CNI, este é um cenário base, com uma projeção pessimista de crescimento em somente 0,3% e uma otimista com crescimento de 1,8%. O avanço na vacinação foi citado como elemento importante para as boas previsões, além da retomada da renda das pessoas no próximo ano, o que deve melhorar o desempenho do setor de serviços no segundo semestre de 2022. É o que explica o gerente de economia da CNI, Mário Teles. Nesse cenário base que nós estamos trabalhando, não há um retorno muito forte da pandemia com a nova variante que leve a fechamento de atividade econômica novamente. Dessa forma, o setor de serviço deve continuar se expandindo, principalmente o que a gente chama de serviços prestados às famílias, alimentação, hotelaria, viagens, transporte aéreo. Esse tipo de serviço ainda está abaixo do nível pré-pandemia e tem crescido muito nos últimos meses. O presidente da CNI, Robson Andrade, destacou a importância da vacinação para o setor e a economia do país, mas disse que ainda há desafios. Um ano muito difícil. Felizmente, para todos nós, a gente vê que realmente a vacinação no Brasil avançou muito e isso no segundo semestre já começou a dar um certo conforto. Mas, por outro lado, a gente tem as consequências daquilo que aconteceu esse ano e no ano passado. Realmente temos enfrentado dificuldades com as cadeias produtivas, uma demanda reprimida pela falta de componentes em diversos setores. A CNI ainda prevê que este ano de 2021 feche com o PIB em 4,7%, menor que o previsto no início do ano. Na avaliação da entidade, apesar da melhora, ainda foi registrada perda de ritmo da atividade econômica e as perspectivas para 2022 não são animadoras. O presidente da CNI, Robson Andrade, ressalta os impactos da pandemia nos últimos 2 anos.
O crescimento que nós estamos tendo esse ano de 4,7, que volta para nós ao ano de 2019, dezembro de 2019, representa 2 anos perdidos. Isso aconteceu com muitos países no mundo inteiro, devido aos problemas que a gente conhece, mas a gente vê outros países, por ter tomado algumas providências, feito um pouco o dever de casa e que deu a eles a condição de, mesmo após um período de dificuldade, ter um crescimento mais vigoroso nesse ano. A Confederação Nacional da Indústria ainda prevê uma desaceleração da inflação para 2022. A estimativa é de que o IPCA chegue a 5%, considerando diversos fatores, como estabilidade do preço do combustível e atividade econômica moderada. A CNI estima também que em dezembro deste ano a inflação também desacelere e feche o ano em 10,3%. Outra estimativa é para a taxa de câmbio. A CNI prevê que o dólar chegue ao patamar de R$ 5,60 no fim de 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. A equipe de vôlei feminina do Minas Tênis Clube começou bem a disputa do Campeonato Mundial de Clubes em Ankara, na Turquia. O jogo foi nesta quarta-feira contra a equipe do Cazaquistão, o Altay, com placar de 3-0, parciais de 25-21, 25-22 e 25-18. O Minas está no grupo B, que tem também o Vakifbank, da Turquia, que é o próximo adversário na sexta-feira, às 12h30. O Praia Clube está no grupo A, com Conegliano, da Itália, e Fenerbahçe, da Turquia, seu adversário na quinta-feira, às 12h30, horário de Brasília. O Campeonato Mundial de Badminton está sendo disputado em Huelva, na Espanha. O brasileiro Igor Coelho perdeu nesta quarta-feira, na segunda rodada, para o 7º colocado do mundo, Li Zijia, da Malásia. A derrota eliminou o Igor do Mundial da Espanha. As duplas masculinas e femininas e mistas do Brasil também foram eliminadas. O Brasil esteve representado, além de Igor Coelho, por Jaqueline Lima, Sâmia Lima, Fabrício Farias e Fracielton Farias. Da equipe de esporte, Wagner Gomes. Aqui na Bahia, drones do Exército serão usados para identificar e mapear as regiões pouco acessíveis que foram atingidas pelo temporal no extremo sul e no sul baiano. Além dos drones, 100 integrantes do 35º Batalhão de Infantaria de Feira de Santana foram para as cidades atingidas. Lá, eles vão ajudar principalmente na distribuição de donativos e a levar água para lugares que enfrentam desabastecimento. Em Medeiros Neto, cidade do extremo sul baiano, moradores e comerciantes estão aproveitando o momento de estiagem para limpar casas e estabelecimentos comerciais do município. Aqui no estado, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil, 51 municípios estão em situação de emergência e subiu para 12 o número de mortos. De Feira de Santana, Rosa Morim. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, divulgou hoje a pesquisa sobre a intenção de compra para o ano que vem. Cerca de 2.400 pessoas foram entrevistadas e, no geral, 95% têm a intenção de comprar ou trocar de carro em 2022. Entre quem já tem carro, o principal motivo para a troca por um novo modelo é o hábito de trocar de tempos em tempos. 6 em cada 10 entrevistados falaram que pagariam um valor mais elevado para comprar modelos híbridos e elétricos. 85% disseram que optariam por modelo usado. Já entre os entrevistados que não têm carro, 93% falaram que comprariam um modelo usado. Quem não pretende comprar ou trocar de carro no ano que vem afirma que o principal motivo é o preço elevado dos automóveis. O presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, comentou sobre a alta dos juros para quem compra carro a prazo. E para nós, no setor automotivo, como 50% ou mais 50% dos clientes financiam, dão o carro usado como entrada e a parte remanescente financia, é um pênalti que a gente vai pagar. Vai ter um preço um pouco maior do financiamento, infelizmente, mas a gente espera que essa taxa de juros ela tenha um impacto na inflação e logo ela começa a cair. Esse logo, eu digo, durante 22 talvez não, mas pelo menos para 23 tem uma queda mais substancial.
De um modo geral, a perspectiva para o ano que vem é positiva para o mercado automobilístico. O financiamento parcial segue sendo a principal opção de pagamento, mas as compras à vista e o financiamento total também cresceram, principalmente para quem ainda não possui um carro. Da TV Brasil em São Paulo, Sara Kines, para a Rádio Nacional em Brasília. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 16 de dezembro. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, fica nesta quinta-feira com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas com temperatura variando entre 18 e 25 graus. A umidade relativa do ar é de 65% a 95%. O município de Alto Paraguai, em Mato Grosso, comemora aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 25 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 70% a 100%. Norte. Palmas, em Tocantins, tem tempo nublado com chuva, trovoadas e temperatura entre 22 e 29 graus. A umidade relativa do ar é de 55% a 95%. Irituia, no Pará, festeja aniversário com chuva, trovoadas isoladas e temperatura marcando entre 24 e 33 graus. A umidade do ar está em torno de 50% a 90%. Nordeste. Aracaju, capital de Sergipe, apresenta nesta quinta-feira muitas nuvens com chuva isolada e temperatura entre 24 e 30 graus. A umidade relativa do ar é entre 55% a 85%. Caicó, no Rio Grande do Norte, está aniversariando com sol, muitas nuvens e temperatura indicando entre 22 e 36 graus. A umidade do ar é de 30% a 80%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem muitas nuvens com chuva isolada e temperatura oscilando entre 23 e 26 graus. A umidade do ar fica entre 85% a 95%. O município de Osório, no Rio Grande do Sul, faz aniversário nesta data, com possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 20 e 25 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 100%. Sudeste. Rio de Janeiro tem nesta quinta-feira muitas nuvens com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura em torno de 22 e 28 graus. A umidade do ar gira entre 55% a 90%. São Paulo fica com chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 20 e 28 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 16 de dezembro. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mel. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Café com Notícias desta quinta-feira, 16 de dezembro, fica por aqui. Amanhã tem muito mais. Café com Notícias. 6h23. Essa é a sua rádio, a rádio de todas as cidades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Rede Missões, sempre com você. Como anda a sua saúde financeira? Parcelas de financiamento de veículos atrasadas? Busque e apreensão? Está pagando juros abusivos? Conheça a melhor consultoria da região. Resolvido Consultoria. Quitamos o seu veículo com até 80% de desconto. A Resolvido Consultoria é especialista no assunto. Confiança e economia. Vem para Resolvido. É juros? A Resolvido resolve. Entre em contato pelo WhatsApp 986790166. Resolvido resolve. Olá, ouvinte! É preciso conviver bem com a escassez de chuvas, cada vez mais longa em todo o país, e com a falta de água na agricultura. Planeje e faça o armazenamento da água durante o período chuvoso. Aumente o uso de tecnologias de manejo de solo, de plantas e de irrigação, pois elas tornam mais sustentável o uso da água na agricultura. Essas tecnologias também permitem maior rentabilidade econômica e melhor qualidade da produção, já que o excesso de água
pode ser prejudicial para várias culturas. Embrapa, agricultura movida à ciência. Você está ouvindo Rede Missões. 6 horas e 25 minutos.